Eu gostaria que você, por favor, citasse sobre esse despertar da consciência mundial que pode bem estar ocorrendo agora e essa relação com o despertar versus o tempo, porque uma questão importante que eu tenho percebido é que as pessoas estão começando a voltar para dentro de si mesmas. Ontem eu estava conversando com uma outra pessoa e ela me citou: Alexandre, parece que o tempo está indo mais devagar agora que eu estou percebendo, indo mais lentamente. Então talvez esse seja um momento de se internalizar mundialmente, eu quero dizer, né? Minha pergunta é essa: o que você acha sobre isso, sobre esse movimento que está ocorrendo agora, né? Apesar de ser uma catástrofe, pode ser que seja uma coisa boa que venha fazer com que os humanos se tornem mais internalizados e com esse tempo as pessoas estavam... Lembra que a gente tinha conversado sobre a frequência do mundo, que ela estava muito acelerada e que o tempo estava indo mais rápido? Você acredita que isso pode estar se modificando lentamente, mas não sei, aquela história do Einstein, né? Da teoria da relatividade, que quanto mais rápido você vai, mais rápido o tempo passa. Você acha que isso pode estar acontecendo mundialmente, um despertar global? Ok. Alguém quer complementar a pergunta do Alexandre aí, ou um comentário? Veja assim, eu imagino, Alexandre, que você não tenha participado das últimas lives, porque eu fiz algumas analogias sobre isso. Fiz uma analogia sobre a caverna de Platão, mas eu não vou entrar nisso de novo. Veja assim, esse trabalho aqui, ele não tem o intuito de apontar ou tentar justificar os fenômenos que estão acontecendo. Porque isso dá muito pano para a manga e vai entrar em opiniões e pontos de vista. Porque a partir da experiência de limitação que você vive aí e que eu vivo aqui, a gente capta o mundo sensorialmente a partir de pontos de vista. São 7 bilhões de pontos de vista, limitados a partir de um olhar para o mundo, que é o limite do corpo físico e da mente física e o limite do tipo de informação que esse senso de limitação traz na sua experiência minha vida. Então, se a gente for falar de pontos de vista, nós vamos ter que ouvir 7 bilhões de pessoas aí, tá? Então, eu não entro nisso no sentido de tentar explicar o que está acontecendo, mas nós podemos falar da experiência que está acontecendo aí. Provavelmente o que está acontecendo aí tem alguma similaridade com o que pode estar acontecendo em muitas experiências individuais. Exemplo, o campo emocional está pirando. Tudo aquilo que a gente sentia como segurança no mundo externo está desabando. A mente não sabe o que fazer. Tenta-se se prender em um dos lados das opiniões que estão se trazendo aí, e nenhum deles nos convence mais direito. Então, o que está acontecendo aí na tua experiência é o que precisa ser investigado. O que está acontecendo aí nessa experiência física é revelador. Então, quando se olha aí para isso que está acontecendo aqui, que é a vida em si, e que limitadamente está acontecendo em cada uma das experiências dos 7 bilhões de seres humanos, talvez algumas pessoas estão dizendo algo do tipo: nossa, eu não tinha tempo para nada, a vida estava acelerada demais, eu já não tinha mais senso de ter domínio e controle de tudo. E veio isso agora externamente na forma de um evento, de um acontecimento chamado de vírus, que está fazendo com que essa mesma pessoa diga: meu Deus,
Aqueles valores meus que automaticamente eu vinha centrando no externo estão caindo por terra. Está borbulhando insegurança, está borbulhando medo, está borbulhando um monte de coisa. E quem fica preso nos altos e baixos emocionais vai fazer bobagem, provavelmente. E quem está conseguindo, de alguma maneira, por causa de algo que está acontecendo aí, voltar para esse centramento que não é a mente, não é as emoções, talvez esteja dizendo, nossa, o tempo está desacelerando. Ou alguns vão dizer que o tempo está acelerando. Então, absolutamente o que está acontecendo dentro desse nosso planetinha aqui, absolutamente tudo, é algo relacionado com uma transformação. Na experiência aqui, que é diferente da experiência talvez de um banqueiro, que é diferente da experiência talvez de, enfim, qualquer outra pessoa e qualquer um de vocês, o convite é reconhecer a verdade nunca apontada socialmente sobre o eu real. Porque na medida em que você usou as palavras, Alexandre, será que essa transformação planetária é um convite para olhar para dentro? Cara, se isso está acontecendo na tua experiência, é isso. Mas tem gente aí fora que talvez esteja pensando em suicídio. Não se sabe o que está se passando. Mas olha para o planeta como um todo, como um campo de energia, de uma vibração que vem constantemente nos últimos milhares de anos, talvez se transformando, evoluindo e amadurecendo. O amadurecimento são dos fenômenos, mas tem algo que não amadurece. Tem algo que não evolui e não muda. Eu. Não eu corpo e eu físico. Então, essa transformação planetária que me parece que está acontecendo é um convite disfarçado de catástrofe para uma transformação consciencial, individual, em vários níveis, em várias formas, em vários pontos. Mas, cara, se nesse horário agora aqui, 8h18 da manhã, você separou o teu tempo para ligar esse vídeo e participar dessa live, falando de um tema insano e absurdo como esse, cara, cá entre nós, tem algo muito louco acontecendo aí. Tem alguma coisa que está acontecendo nesse campo de energia que talvez seja diferente de quem está lá fora colapsado num monte de medo, que está sendo dito energeticamente, ei, está na hora de olhar para a verdade do eu estável, imutável e silencioso. E quando se tem uma prontidão, talvez uma maturidade, para começar a se reconhecer a essência daquilo que eu sou e se fortalecer como uma base consciente que não é afetado pelas emoções mesmo que elas estejam presentes, que não é afetado pelas ideias, por todos os pontos de vista que estão acontecendo aí, mesmo que eles estejam presentes. Reconhecer que eu não é afetado por absolutamente nada e não tem como ser. Cara, é uma dádiva reconhecer isso. Então, Alexandre, se nós formos conversar em vários grupos de pessoas aí pelo Brasil, onde cada um está, nós vamos ouvir infinitos pontos de vista. Nossa, nós vamos ouvir ideias de todos os tipos. Tem pessoas que falam de transformação extraterrestre, tem pessoas que vão falar de que, sei lá, o planeta está vibrando muito diferente, tem pessoas que vão falar de teoria da conspiração, de como tem um sistema de controle aí criando esse vírus e implantando isso tudo, ok? Para um sistema de domínio e de controle, e nós vamos ter papo pra manga e tu não vai saber onde acreditar, no que te posicionar, porque mentalmente não tem como. Mas olha isso tudo como um jogo de xadrez do divino, onde cada peça do jogo de xadrez é movimentado aparentemente com bem e mal. Mas é tudo um movimento de onda, de energia. Às vezes aquela onda do mar que parece destruir o castelo de areia pode ser questionada como uma onda má,
Mas talvez era o divino que queria destruir aquele castelo de areia naquele momento e trouxe isso na forma de uma onda voraz. Então, olhar individualmente para a sociedade, para aquilo que está acontecendo, é limitado. Olha para o todo. Olha para a transformação planetária que está acontecendo. Não para o coronavírus, não. Tudo, uma vez que existiu nesse planeta, foi destruído e foi transformado. Nós estamos, mais uma vez, passando por um movimento energético que ninguém está dominando e controlando. Se tu acredita que tem alguém criando esse vírus, ok, mas acredita que foi o divino que está orquestrando isso tudo. E o que é o divino, em essência? Aquilo que está aí agora, olhando para os olhos, pelos olhos, sempre presente, aqui e agora. Mas não pode acreditar nisso. Então, o convite desse trabalho é, independente dos acontecimentos, mesmo que sejam traumáticos, mesmo que emocionalmente tenham rolos aqui dentro, mesmo que tenham problemas, nós poderíamos dizer, olha, você precisa desenvolver mais inteligência emocional, você tem que focar no positivo, você precisa fazer isso e aquilo. Ok, tem gente que está fazendo isso. Mas talvez aqui quem está conectado já está pronto para mesmo isso tudo nesse estado, nesse momento, ser visto como um teatro, um filme, um jogo e volta para aquilo que é o real centramento, que é a tua morada, que é o equilíbrio real e verdadeiro, que não está nos movimentos. Os movimentos todos vão passar. Nós vamos sair muito melhor como sociedade, falando de maneira limitada, por essa tempestade. Muito melhor. Não tem nada que está acontecendo para o mal. Não tem nada que não seja exatamente para a transformação consciencial. A caverna de Platão precisa implodir. Nós precisamos passar por isso como sociedade, agora falando de maneira limitada. Como que eu passo por isso melhor? Esquece que o eu é limitado e volta a percepção para o eu universal, eu ilimitado, que é agora esse senso de existir e que não tem limites e que é completo e pleno. Aqui tem completude, nas emoções e nos pensamentos e no barulho não está. Aí, agora, nessa experiência aí, não aqui, não no mundo externo, não no que está surgindo de informação, não nos noticiários, não nos pontos de vista dos amigos, não. O teu caminho é solitário, entre aspas, porque não é um caminho. É muito sui generis, muito individual, muito aqui. Conhecer o senso de existir como a identidade real. Independente do que aconteça com Gabriel, independente do que aconteça com Silvana. Silvana, Gabriel, Amide vão continuar no movimento de energia. Mas o centramento está no indivíduo limitado ou o centramento está no eu real? Esse é o ponto. Agora aí, reconhece o senso de ser e veja que ele não tem limites e é completo agora aí, pleno, 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 pacífico e que não se importa com nada disso que está sendo a transformação social. Não se importa no sentido de que permite e não se envolve emocionalmente e mentalmente querendo lutar contra, proteger e segurar. Não tem nada que tu, mente, vá conseguir segurar. Nada mais está sob teu domínio e controle. Nunca esteve, na verdade. Mas agora está sendo comprovado que todos os teus planejamentos, todas as tuas ideias de segurança mentais, agora eu estou falando, não serviram para muita coisa nesse momento. Então, vamos esperar o desmoronamento do teatro, do castelo de cartas, do castelo de areias, mas tem uma coisa que não vai desmoronar. Aquilo que tu és agora aí. Essa presença lúcida e consciente. Esse é o teu porto seguro. Essa é a volta para casa, que não é um local. É aqui e agora e sempre presente.
A mente nunca vai entender isso. Isso contrapõe todos os conceitos religiosos, sociais, de aprendizado nas escolas, nas universidades, nas academias. Mais simples e mais direto, aqui e agora, pá, sempre disponível. É simples demais reconhecer esse senso de existir aí. Simples demais, porque é a obviedade sempre presente. O senso de ser em primeiro plano é a maior cura que pode existir. Senso de ser ou de existir em primeiro plano, sempre reconhecido. Pá, pá. E mais, tudo isso que está saindo dessa boca vai ficar nítido aí, na tua experiência. Mais e mais vai ficar nítido na tua experiência. Só não precisa querer gastar energia pensando para entender. Não faz conexões com nada que estudou, não faz conexões com nada para tentar entender, porque esse é justamente o empecilho, às vezes, para a visão. Fica simples com o senso de existir, meio bobão aí. Meio bobão. É meio um estado de pureza, ingenuidade, um abobalhamento que não quer entender mais nada, porque soltou todo o fardo intelectual do passado e da necessidade de entender. Bem bobão e puro no agora. É só a pureza que reconhece a pureza.